Boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos às segundas da palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Meus irmãos, nesse encontro nós vamos conversar sobre o primeiro livro de Reis, capítulos 18 e 19, a segunda parte do capítulo 18 e o capítulo 19, abrangendo aqui o ministério profético de Elias e também o chamado de Eliseu. Lembra do encontro passado? Quem aí acompanhou a nossa aula da semana passada, das segundas da palavra, a gente falou sobre o momento em que Elias vai confrontar os profetas de Baal. Nós estamos aqui na fase do reino dividido. Lembrando que nós estamos naquele momento da história em que o reino foi dividido, então você tem o reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, que é Judá. Esse ponto aqui do livro, essa fase do livro, narra o reinado de Acabe, que era marido de Jezabel. Nós vimos na semana passada, né, as origens de Jezabel, e que Acabe, sendo da casa de Onri, da dinastia de Onri, ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. E o problema de Acabe é que ele foi muito além, ele se aprofundou naquela maldade, no pecado, e a história registra, né, que eles estabeleceram ali em Israel o culto a Astarote, o culto ao poste ídolo. Então diversas abominações foram introduzidas na idolatria em que caiu o povo por causa de seus governantes aqui, Acabe e sua mulher Jezabel. E nesse momento em que há uma apostasia, é importante, é fundamental que se levante a voz profética. O profeta de Deus denuncia o pecado. O profeta de Deus anuncia o juízo de Deus. E foi o que aconteceu. Elias foi levantado por Deus para que parasse de chover, e Deus determinou ali que Elias profetizasse. Elias orou e parou de chover. E essa estiagem demorou um tempo bem significante, mais de 3 anos e meio de seca, e aquilo levou o Israel, a nação de Israel, ali o reino do norte, a uma situação de penúria. Samaria, as pessoas ali passando fome, passando necessidade, mas mesmo assim não houve arrependimento, não houve quebrantamento da parte de Acabe e Jezabel. Pelo contrário, Jezabel manda exterminar os profetas do Senhor. Lembrando que a palavra, o nome Jezabel significa onde está Baal. É esse o significado. Jezabel, lembra que ela era filha de Etibaal, que era rei dos Sidônios e ao mesmo tempo era sacerdote de Astarte e também de Melquarte. Então ela vem de uma linhagem idólatra, uma linhagem pagã. Então a Jezabel, que é a esposa de Acabe, ela introduz, ela consegue, juntamente com o seu marido, o rei Acabe, consegue introduzir esse culto pagão em Israel, levando ao desvio da nação. Então, vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor. Feitas essas recordações, vamos pedir que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos ajude nessa noite, que o Senhor conduza aqui o nosso estudo de maneira que a gente possa aproveitar esse tempo, para que a gente possa compreender o texto e aplicar a nossa vida também à palavra de Deus. Vamos orar juntos? Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse tempo, Senhor, que o Senhor nos concede de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude nessa noite, que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê a iluminação do Teu Espírito Santo e que nós possamos, Senhor, através do texto, ter as nossas vidas transformadas, edificadas, que a Tua Palavra seja viva para nós nessa noite e de maneira, Senhor, que nós encontremos na Tua Palavra o ensino, a orientação, a exortação que nós necessitamos nesse dia para o nosso crescimento, para a nossa edificação, para a nossa conversão. Nós oramos assim e somos gratos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus pela sua palavra que nós vamos ler. Eu não li o texto porque ele é longo, então a gente vai ter que ir ponto a ponto aqui conversando sobre o texto e trazendo os elementos principais. Então veja só, Elias faz uma pergunta e nós terminamos o encontro passado com essa pergunta. A pergunta de Elias lá no versículo 21 do capítulo 18 de 1 Reis, então 1 Reis 18, 21, Elias pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Então, essa
pergunta de Elias, que é uma pergunta retórica, né, na verdade, ela já tem resposta, né? Ela já tem resposta, porque o povo fica em silêncio. O povo não responde, o povo fica em silêncio. Elias diz: se o Senhor é Deus, se o Senhor é Deus, então seguiu. Se é Baal, então segui a Baal. Sigam, mas vocês não podem ficar nesse meio termo. Isso faz lembrar a palavra lá em Apocalipse, quando Jesus, nas cartas às igrejas, às 7 igrejas da Ásia Menor, nós temos a carta a Laodiceia, e a palavra duríssima dada ali pelo Senhor é que aquele povo, aquela igreja não era fria nem quente. Então, por não ser fria nem quente, o Senhor estava a ponto a vomitar aquela igreja da sua boca. A palavra é forte, o texto é forte, mas ela mostra a realidade. Quando o povo de Deus está desviado, quando o coração do povo de Deus está fora da vontade de Deus, quando há uma mistura do mundanismo no povo de Deus. E aqui a gente pode se referir tanto à igreja daquele primeiro século, aqui incluída a igreja de Laodiceia, nós podemos incluir o povo de Israel no Antigo Testamento, e nós podemos incluir a realidade hoje também, que nós enfrentamos de um esfriamento espiritual, de um afastamento de Deus e da necessidade, meus irmãos e irmãs, da necessidade de nós nos voltarmos para o Senhor. Nós vivemos tempos semelhantes hoje, em que é necessário que Deus levante Elias, é necessário que Deus levante a voz profética da igreja para denunciar o pecado, para mostrar que há necessidade de conversão, de arrependimento verdadeiro diante de Deus. Então, a pergunta de Elias fala para nós hoje: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga Deus. Se Baal é Deus, então abrace Baal, siga Baal. Essa é a questão. Mas o povo não responde. O versículo 21 deixa claro que o povo não respondeu a Elias. Então veja só, diante dessa constatação da falta de resposta, o silêncio eloquente aqui do povo de Israel, né, porque eles não respondem, e isso é um silêncio eloquente, é um silêncio que fala mais alto, que mostra que o coração do povo estava realmente afastado de Deus. Então, Elias propõe um desafio, que se prepare o holocausto. Os profetas de Baal e os profetas do poste-ídolo, né, que estavam ali reunidos. 450 mais 400. Então veja a quantidade de profetas do maligno que estavam ali, contra um profeta que era Elias, o homem de Deus. Então o desafio é que o Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como Deus. O Deus que respondesse após o clamor, né, após ser invocado o Deus verdadeiro, seria aquele que responderia com fogo. O versículo 24 diz assim, olha, então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. Todo o povo respondeu e disse, é boa essa palavra? Sabe por quê? Porque Baal era o Deus das trovoadas. Baal era o Deus das trovoadas, era o Deus da chuva. Então, essa associação com a questão da resposta por fogo, né, essa resposta por meio do fogo, nós tínhamos aqui uma realidade de uma entidade pagã, Baal, que era conhecida dessa maneira, o Deus das trovoadas, o Deus das chuvas, e, ao mesmo tempo, a lembrança do profeta de que Javé, Iavé, Iá, Deus, o Senhor é Deus. E o Deus que respondesse com fogo seria reconhecido pelo povo como verdadeiro Deus. Então esse é o desafio de Elias, manda preparar ali o holocausto, aqueles novilhos são colocados, cada um prepara o seu espaço, os profetas de Baal preparam ali o seu, né, aquele seu espaço, aquele seu altar, e eles clamam durante todo o dia. É interessante que Elias zomba dos profetas de Baal. Ele diz assim, olha, no versículo 27, ele diz, ao meio-dia, Elias zombava deles, eles clamavam desde cedo, e dizia, Baal, responde-nos, porém não havia voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar. Então é interessante que quando, essa expressão que ele coloca inicialmente, né, até quando cocheareis? Até quando vocês vão mancar entre dois pensamentos? E era exatamente essa a manifestação, essa coreografia usada pelos profetas de Baal, manquejando, cocheando em torno do altar que eles tinham feito. E aí Elias zomba.
dizendo assim, ao meio-dia, versículo 27, Elias diz, clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que ele esteja meditando ou atendendo a necessidades, né? É impublicável aqui o que Elias quis dizer nessa expressão, atendendo a necessidades. É exatamente isso que você está pensando aí, exatamente isso que você acaba de pensar. Ele está atendendo a necessidades, ou seja, está fazendo necessidade, está ocupado, né? Está lá sentado no trono. É isso mais ou menos que Elias quis dizer, zombando dos profetas de Baal e dizendo o seguinte, olha, então em viagem ou então a dormir e despertará. Né? Clama mais alto. E eles clamavam em altas vozes, a prática era que eles se retalhavam com facas e eles sangravam, segundo o costume desses sacerdotes, falsos profetas de Baal, eles se retalhavam, eles sangravam ali pelo seu Deus. E diz assim, olha, passado o meio-dia profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Baal não respondeu, porque Baal não é Deus. Baal não é Deus. Baal é um ídolo, é uma entidade, é um falso Deus. E aí Elias vem, versículo 30, conforme prometido, Elias vem e diz assim, olha, chegai-vos a mim. Primeiro passo, irmãos, primeiro passo. Elias chama o povo, chegai-vos a mim. Todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas, diz aqui o versículo 30. Então, Elias chama o povo, chegai-vos a mim, aproximem-se, cheguem perto, aproximem-se. Ele restaura o altar. Ele restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. Diz aqui o versículo 31, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos de Israel, dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo, Israel será o teu nome, e assim com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois ele fez um rego ao redor do altar, ou seja, uma vala. Ele cavou uma vala em redor do altar, tão grande como que para semear duas sementes, né? Duas porções de sementes. Então ele... se a gente fosse aqui desenhar, né, colocar aqui esse desenho, ele prepara o altar, ele restaura o altar que estava caído, ele prepara ali o holocausto sem trapaças, e ele faz essa vala em torno do altar e ele manda encher de águas. Ele prepara a lenha, divide o novilho em pedaços, coloca sobre a lenha, porque o holocausto é aquela oferta queimada, e ele disse assim, olha, enchei 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda, fazei segunda vez e terceira vez. Então, 3 vezes, Elias manda molhar o holocausto, molhar aquele local de maneira que aquela vala em redor foi cheia, né? Foi toda cheia de água naquele momento. Isso significa que Elias está mostrando o seguinte, olha, eu não vou fazer trapaça, eu não vou fazer nenhum truque. Na verdade, a resposta vem do alto, a resposta vem na forma de fogo, e assim vocês vão ver quem é o verdadeiro Deus em Israel. Diz o versículo 36, no devido tempo para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, né, Israel no caso, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a sua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Meus irmãos, esta foi a oração de Elias, a oração simples. Ele invoca o Deus de Abraão, Isaque e Israel, ele invoca o Deus da aliança. Ele invoca o Deus da aliança e diz assim, olha, que fique sabido hoje aqui em Israel que tu és Deus. A oração de Elias nos ensina muito. A oração de Elias nos ensina muito para a nossa prática. Meus irmãos, quando nós oramos, o objetivo da nossa oração é glorificar a Deus. Quando nós oramos, nós dizemos que fique sabido, que seja sabido hoje, que tu és Deus. Eu lembro da oração que o Senhor nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Esse foi o pedido de Elias, que hoje fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, santificado seja o teu nome. E que saiba também
a todo Israel aqui que eu sou teu servo, que eu sou teu profeta e que eu não fiz essas coisas segundo a minha opinião, segundo o que eu acho, segundo a minha palavra, mas foi pela tua palavra que eu fiz todas as coisas. Então, a ação de Elias nesse desafio é muito didática para a gente. O primeiro passo é nós nos aproximarmos de Deus. O primeiro passo é nós nos aproximarmos de Deus, porque a verdade é que quando nós pecamos, nós fugimos da presença de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus, é verdade. E ao mesmo tempo, quando nós estamos debaixo da culpa do pecado, da acusação do pecado, a nossa tendência é fugir, é nos escondermos da presença de Deus. Isso aconteceu no Éden, isso vem acontecendo em toda a história do ser humano depois da queda. A fuga da presença de Deus. Essa é a tendência humana. Sabe por quê? Porque o pecado, ele fica evidente quando nós nos aproximamos de Deus, nós compreendemos a nossa natureza. Quanto mais nós nos achegamos a Deus, mais nós reconhecemos que nós somos pecadores, que nós não temos em nós mesmos bem algum, nada que se aproveite. Então, quando nós nos achegamos a Deus, nós reconhecemos a nossa impureza, nós reconhecemos a nossa condição e nós reconhecemos que Ele é o Deus purificador, que Ele é o Deus que santifica, que Ele é o Deus que chama o povo a si para restaurar o altar. O segundo passo de Elias foi a restauração do altar. Elias restaura o altar que estava em ruínas. Veja só, muitas vezes o altar da comunhão da nossa vida está em ruínas. Muitas vezes nós mesmo que a gente não cometa um pecado público, mesmo que a gente não chegue a cometer algo que fique aí evidente, gere escândalo, mas muitas vezes no nosso íntimo, meus irmãos, muitas vezes no nosso íntimo, nós estamos com o nosso altar em ruínas. Lá no coração, lá no interior, o altar da comunhão está arruinado. Arruinado por causa do pecado, arruinado por causa do esfriamento, arruinado por estarmos cocheando entre dois pensamentos, por estarmos divididos, coração dividido. Olha, se existe uma coisa que Deus exige da gente, é exclusividade. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a sua vida com ninguém. Ninguém pode ocupar o trono do seu coração, nem você mesmo. Nem você, nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus. É o trono da nossa vida, Ele é o Senhor, Ele reina. Então, Elias vai chamar o povo, então nós precisamos nos aproximar de Deus, restaurar o altar da comunhão e orar. A oração de Elias, simples, né? Dizendo: seja glorificado o teu nome, santificado seja o teu nome, que se saiba hoje, Israel, que tu és Deus. E ao Deus que a palavra que eu disse aqui, que seja confirmada a palavra, e que se entenda que não é minha palavra, mas é a palavra que o Senhor disse. Sabe, essa seca que aconteceu, foi Deus que mandou. Essa seca não foi o Elias que resolveu, né, declarar, proclamar, dizer, não. Foi a vontade de Deus, foi a palavra de Deus que determinou aquilo ali. A resposta de Deus é imediata. O versículo 37 diz assim, 38. O versículo 38 diz assim, olha: então caiu fogo do Senhor. O fogo consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava naquela vala ao redor do altar. Sabe para quê? Para mostrar a resposta veemente, poderosa, a resposta inconteste de Deus é manifestada a partir da oração feita por Elias. Elias não precisou fazer coreografia, Elias não precisou fazer, alegorias e adereços, ele não precisou fazer toda a encenação que fora feita pelos profetas de Baal. Uma oração foi respondida, e foi respondida com fogo do céu. O Senhor manda fogo e o Senhor queima o holocausto, queima tudo ao seu redor. Sabe qual é a reação do povo? Versículo 39 diz: então, o que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Essa foi a resposta do povo. Não podia ser diferente. Depois de uma ação tão impactante, a oração de Elias foi simples.
Mas essa oração de Elias, respondida por Deus com fogo, levou à conversão de Israel. Houve uma conversão do coração desse povo, e o povo clama em alta voz: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aqueles que se curvavam para Baal, agora reconhecem que Deus é o Senhor, porque o Deus que respondesse com fogo, esse seria reconhecido pelo povo como Deus, e o povo tinha falado: essa palavra é boa, essa palavra é boa. Quem responder com fogo, nós vamos reconhecer como nosso Deus. E assim foi a resposta de Deus. Meus irmãos, o versículo 40 termina com a matança dos profetas, né? Ali você tem a matança dos profetas de Baal. Aí alguém pode dizer assim: ah, Marcelo, que coisa horrível, que barbaridade, nós estamos vivendo um tempo mais civilizado. Claro, irmãos, hoje a gente não vai matar ninguém, não vai sair à caça, né, de falsos profetas. Não, claro que o contexto histórico aqui é outro. Mas veja, a justificativa para o versículo 40 está no livro de Deuteronômio. Você pode conferir lá depois no seu dever de casa, anota aí, Deuteronômio capítulo 13, versículo 5, tá? Deuteronômio capítulo 13, versículo 5. Você vai ver até o 18, você vai ver essa abordagem, do 13, versículo 13 a 18, você vai ver a abordagem aí sobre essa questão. E no capítulo 17 também de Deuteronômio, Deuteronômio 17, versículos 2 a 5. Confere aí, anota aí, depois faz a leitura no seu dever de casa. Agora não dá tempo da gente abrir aqui esse texto, mas você vai ler aí no complemento, no seu dever de casa. Então, a matança dos falsos profetas está fundamentada na lei de Moisés. Era assim, e a ordem de Deus era extirpar do meio do povo o falso profeta. E aí você vai ver lá em Deuteronômio essa referência aqui, o que justifica a ação de Elias. Versículo 40, disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Então, é assustador, né, esse momento, essa cena, mas ela tem base, ela tem fundamento na lei de Moisés. Era assim que havia sido determinado. Eu repito, nós não estamos no Antigo Testamento, nós não estamos em Israel, mas estamos vendo uma narrativa bíblica. No sentido literal, o texto é literal. Foi isso que aconteceu. Obviamente que a gente não vai fazer isso, a gente não vai sair matando pessoas, caçando pessoas aqui por divergirem, né? Mas é importante que o povo de Deus se posicione. O que é importante hoje? Que a gente adote um posicionamento firme com Deus. Que a gente que crê, a gente que confessa o Senhor Jesus como o Senhor das nossas vidas, que a gente tenha um posicionamento firme. E que a gente não fique variando, cocheando entre diversos pensamentos. Então, o que vai acontecer? Agora, no versículo 41 até o 46, tem uma segunda oração de Elias. A segunda oração de Elias é pela chuva. Veja, Deus mandou fechar os céus. Elias orou. Baal era o deus das chuvas, o deus das trovoadas. Então, nesse tempo todo, nesse período de estiagem, Baal foi humilhado. E aqui nesse momento do capítulo 18 de 1 Reis, em que nós temos o confronto de Elias com os profetas de Baal, nós temos a humilhação final de Baal nesse tempo da história de Israel. E de modo que o povo reconhece que o Senhor é Deus. Agora, Elias vai orar para que a chuva volte. Já que o povo reconheceu que o Senhor é Deus, agora eles vão entender que a chuva que vai ser agora derramada sobre a terra de Israel é uma chuva enviada pelo Senhor. Diz o versículo 41 o seguinte: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber, Elias, porém, subiu ao cimo do Monte Carmelo. Lembra que todo esse evento aconteceu no Monte Carmelo, lá no norte de Israel. Então ele diz assim, olha, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Essa expressão, meteu o rosto entre os joelhos, é a oração de Elias. É uma atitude de oração. Ele diz para Acabe, sobe, vai lá para Samaria, sobe, come, e que eu vou aqui orar.
eu vou orar porque Deus vai mandar chuva. Já se ouve ruído de abundante chuva. E é interessante que o Elias ora, ele se coloca ali, essa expressão é muito forte, né? Ele coloca o rosto entre os joelhos, é uma manifestação de humildade do profeta. O profeta poderia se prevalecer do grande evento que aconteceu ali no Carmelo, mas não. A postura do profeta é uma postura de humildade, de humilhação diante de Deus. É uma postura de lamento, é uma atitude de oração. Quando o texto diz que ele meteu o rosto entre os joelhos, Elias estava orando para que Deus mandasse a chuva. Diz o versículo 43, disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Lembra que a gente está aqui em Israel, né, Palestina, e você tem o mar Mediterrâneo. E aqui ele está no norte, né, o reino do norte, e o mar Mediterrâneo aí próximo ali. Então, olha para a direção do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. E então lhe disse, Elias, volta, e assim por 7 vezes. Olha que interessante, Elias falou assim, ó, já se ouve ruído de abundante chuva. Ele manda o moço subir e olhar, e não vê nada. Olhando para a banda do mar, de onde viria a chuva, nada aparecia. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. E disse assim, olha, então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te detenha. Irmãos, eu queria que vocês lessem comigo Tiago, capítulo 5, versículo 18. Abra sua Bíblia aí, deixa guardado 1 Reis 18, mas abra aí na epístola de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento, Tiago, capítulo 5, versículo 18, ele vai dizer o seguinte, olha, vamos ler o 17? Lê o 17, né, para a gente lembrar. O apóstolo diz assim, Tiago diz, Elias era homem semelhante a nós. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, você vai ver isso daqui a pouquinho no capítulo 19, e orou, como é que Elias orou, hein, irmãos? Orou com instância, com perseverança, com insistência. Orou para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Elias era homem semelhante a nós. O versículo 18 é a segunda parte, é esse texto que a gente está lendo em Reis 18. E orou de novo. O céu deu chuva e a terra fez germinar seus frutos. Irmãos, Elias orou. Tem até aquele hino antigo, né? Eu não vou nem perguntar para a Marina, tá? Marina, nem vou perguntar para você de hino antigo, que eu sei que você é jovem, você não é dessa época aí. Mas eu lembro de um hino antigo que dizia assim, olha, Elias orou e o fogo desceu, né? Lembra? Elias orou e o fogo desceu. Elias orou e a chuva desceu também. Elias orou e o céu naquele tempo, a chuva cessou durante 3 anos e meio. E depois Elias orou de novo. E depois do fogo descer, a chuva desceu também. Elias era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Eu pergunto a você, qual é a diferença entre nós e Elias? Qual é a diferença entre nós e Elias? Em termos humanos, eu estou dizendo em termos humanos, estruturalmente, qual é a diferença? Não há nenhuma diferença. Agora, o que o apóstolo Tiago está ressaltando aqui, o que Tiago diz na sua carta, é que nós devemos orar, e nós devemos orar com instância, porque Elias era homem como nós, e orou com instância, e por 3 anos e 6 meses não houve chuva. Depois ele orou e veio chuva. Ou seja, a oração de Elias não é, veja, simples, né? Você viu que a simplicidade das palavras de Elias, você vê que a postura de Elias diante de Deus é uma postura de humildade, de obediência. Elias era homem sujeito às mesmas paixões, os mesmos sentimentos que nós, fraco como a gente, mas Elias orou. Então, qual é a diferença entre nós e Elias? Será que a diferença entre nós e Elias é porque nós não oramos? Porque, humanamente falando, ele é igual a nós. Qual é a diferença? Será que a gente não ora como Elias? Então fica, irmãos, essa aplicação para a gente. Por que a gente não vê esses milagres? Por que a gente não vê essas operações poderosas de Deus na nossa vida hoje? É porque a gente não ora com instância, é porque a gente negligencia a oração. Eu não posso deixar de dizer isso para a gente hoje.
Talvez você até mude de canal aí, vou assistir outra coisa aqui porque está muito chato esse estudo. Mas nós precisamos agora dobrar o nosso joelho, colocar nossa cabeça entre os joelhos, clamar ao Senhor. Nós precisamos nos humilhar, nós precisamos nos lamentar pelos pecados nossos e da nação. Nós precisamos nos converter ao nosso Deus novamente. E isso com quebrantamento, isso com oração, isso com uma vida no altar restaurado de Deus, próximo de Deus, e vendo aqui as maravilhas do Senhor acontecendo. Meus irmãos, Elias tem muito para ensinar para a gente. Diz aqui o texto, voltando para o capítulo 18, 1 Reis, ele disse assim, olha, dentro em pouco os céus se enegrecerão com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Perdão, eu li errado aqui. Eu vou repetir o versículo 45. Dentro em pouco os céus se enegreceram, tá? Primeiro ele falou para Acabe preparar o carro e correr, que a chuva estava chegando. Então, dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Jezreel era 27 quilômetros de distância do Carmelo, tá? Só para a gente ter uma ideia. Jezreel ficava a 27 quilômetros do Carmelo. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Olha que interessante, né? O profeta Elias tinha um preparo físico, hein? A mão do Senhor foi sobre ele e ele correu e ele foi adiante. Ele chegou antes de Acabe com o seu carro aparelhado, e Elias cingiu os lombos e foi à frente e chegou antes em Jezreel, né? Mais do que uma meia maratona aqui, 27 quilômetros, a pessoa gosta de correr, Elias correu 27 quilômetros, Elias chegou antes dele, uma longa corrida, mas ele foi na força de Deus, ele foi na força do poder de Deus. Meus irmãos, o capítulo 19 tem uma virada na história, uma virada dramática. Capítulo 19 tem uma virada dramática na história. Porque você pensa assim, olha, depois de tudo isso, o que vai acontecer com Elias? Depois dessa vitória estrondosa, depois dessa glória do fogo de Deus descer, de ele orar e a chuva cair, o que vai acontecer com Elias agora? Só falta Elias ser aclamado rei, né? Se ele fosse aproveitar politicamente essa vantagem, né, ele teria muitos votos em Israel. Mas acontece o inesperado. Capítulo 19 mostra para a gente aqui uma crise, ela mostra para a gente a realidade. É por isso que Tiago, eu reforço, Tiago diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E o capítulo 19 vai mostrar isso. Olha o que aconteceu. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então, Acabe conta para Jezabel o que aconteceu. Olha, Jezabel, aconteceu esse massacre dos profetas de Baal. E o que Jezabel responde? Versículo 2. Jezabel manda um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam-me os deuses, como lhes aprouver, se amanhã essas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Olha que cena triste, né? Que cena triste, porque a Jezabel, mulher de Acabe estava lá no Carmelo, Acabe viu tudo acontecendo, e Acabe conta para Jezabel o que aconteceu, e ela ameaça Elias de morte. Ela jura que vai matar Elias. Façam-me os deuses, como lhes aprouver. Veja, a pagã Jezabel invoca os seus deuses como testemunhas e ela jura que vai matar Elias. Ela manda um mensageiro. Consequência, o versículo 3 diz que, temendo, pois, Elias, levantou-se e para salvar a sua vida se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Então Elias foge para o sul, ele estava no norte, em Israel, ele desce a Berseba, ele foge, né, saindo do território ali do Reino do Norte, saindo do alcance territorial de Jezabel, ele vai para Berseba, no Reino do Sul, que é Judá, e ali ele deixa o seu moço. Tá? Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, diz o versículo 4 do capítulo 19. Ele vai ao deserto e, caminho de um dia, veio, se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse,
Basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta e come. Eu queria parar para a gente conversar um pouco sobre esse momento aqui da vida de Elias, né? Um momento de crise, um momento de baixa. Depois de um momento de uma grande vitória, Elias agora é surpreendido, Elias é ameaçado e ele teme. A questão aqui do versículo 3, quando ele diz que temendo, pois Elias pela sua vida, ele se levantou para salvar a sua vida. Então você vê o seguinte, né? O que é importante aqui? Nós temos o relato da fuga de Elias para o sul, ele vai para Berseba. Lembra que Berseba, se você voltar no livro de Gênesis, Berseba foi um lugar onde Abraão habitou por bastante tempo, né? Berseba significa fonte de Sete, né? Era um lugar ali que Abraão e seus descendentes também habitaram. Isaac habitou em Berseba. Então você tem essa história, né, da formação de Israel nessa região de Berseba. É interessante que ele ainda vai descer um pouquinho mais, ele vai ao Sinai, né, ele vai a Horebe. Horebe é o Monte Sinai, que é lá na península, lá embaixo, na Península Arábica, ali você tem o Horebe, o Monte Sinai, né, próximo, quase no Egito, né, próximo ali ao Egito, então lá no sul. Mas o que é importante aqui nesse momento? Nós temos um momento em que Elias, o grande profeta de Deus, ele se sente só, ele se sente fraco, ele se sente impotente. E é um momento de esgotamento para Elias. O que dá a entender aqui no texto é que ele passa por um momento de esgotamento. Se fosse hoje, as pessoas chamariam de burnout, alguma coisa assim, né? Síndrome de burnout. Mas o fato é que o desafio espiritual foi muito grande, irmãos. O desafio espiritual, o peso espiritual da batalha travada por Elias contra aqueles 850 falsos profetas é um peso muito grande. É uma luta espiritual que está sendo travada. A questão aqui não é meramente física. A situação de Elias não é apenas uma questão física. Jezabel era uma feiticeira. Jezabel era uma mulher de Baal, era uma mulher do mal. E a questão não é apenas física, existe uma batalha espiritual. Lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim que nós não temos que lutar contra a carne e sangue. Lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, Paulo fala da armadura de Deus. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus. Sabe por quê? Porque nós não temos que lutar contra a carne e sangue, mas nós temos que lutar a batalha espiritual contra as hostes da maldade. Nós lutamos contra principados e potestades. E aqui a gente tem que entender que essa batalha espiritual é real. E Elias passa por isso. O texto não está mostrando exatamente, né, o que está acontecendo, mas Elias é servido por anjo. Aqui no versículo 5, o anjo toca em Elias. Elias pede a morte. Elias se deita debaixo do zimbro e dorme. Modernamente alguém vai dizer: Elias entrou em depressão, né? Teve burnout, depressão, etc. Ora, se foi isso ou não, qual é o diagnóstico de Elias, eu não sei. Eu não tenho capacidade técnica para diagnosticar em relação à saúde de Elias, mas eu sei que à luz da Bíblia existe uma batalha espiritual. E eu quero fazer um parêntese rápido aqui para você entender o seguinte: você e eu, nós temos uma responsabilidade de orar pelos nossos líderes, de orar pelos nossos pastores. Nós precisamos interceder, nós precisamos orar pelos nossos líderes espirituais, pelos nossos pastores. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles são Elias hoje. Os nossos pastores são profetas de Deus, são homens de Deus levantados nesse tempo para também falar a palavra de Deus. São homens de Deus, então nós precisamos orar porque a batalha é grande, a batalha espiritual acontece, o inimigo das nossas almas é cruel. Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele é sagaz, é astuto, é cruel, ele não poupa ninguém, ele veio para matar, roubar e destruir. E nós, que somos filhos de Deus, somos filhos da luz, somos do Senhor, somos a igreja do Senhor, nós precisamos
orar pelos nossos líderes, interceder pelos nossos pastores, nossos líderes, pelo nosso conselho, pela igreja, para que Deus sustente a liderança, para que Deus nos guarde, nos livre nessa batalha espiritual. É isso que acontece, nós não lutamos contra carne e sangue. Elias não estava lutando contra Jezabel e aqueles homens. Elias estava sendo levantado por Deus naquele tempo para confrontar poderes espirituais, para confrontar demônios, para confrontar aqueles falsos deuses da sua época. E hoje a igreja também é levantada para isso, para confrontar esses poderes espirituais, e Paulo deixa isso muito claro quando escreve aos Efésios, e depois no seu dever de casa leia o capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, que você vai entender quando Paulo fala sobre a armadura de Deus. Ele diz que nós devemos orar em todo tempo. Nós devemos orar, inclusive, Paulo pede oração para que ele receba autoridade, ousadia, quando abrir a boca para pregar a palavra. Então, nosso papel é interceder, nosso papel é orar, nossa responsabilidade é assumir, né, essa batalha espiritual e orar pelos nossos pastores, orar por nossos pastores. Fechando parênteses, vamos seguir aqui no texto. Então, Elias vai descer. Então, olha, essa travessia de Elias, aqui no capítulo 19, no versículo 5, então primeiro ele vai para Berseba, ele se deita debaixo de um zimbro, ele pede a morte, ele diz, basta, Senhor, basta. Acabou para mim, Senhor, acabou. Já cumpri minha parte, meu tempo já está cumprido, meu ministério já está cumprido, acho que eu já fiz muita coisa. Senhor, chega, tá bom, eu quero a morte. Eu não sou melhor que os meus pais. Eu não sou melhor, Senhor, que os meus pais. Senhor, toma minha alma agora. É o desabafo do profeta, toma minha alma agora. E o anjo vem, o toca e diz assim, olha, levanta e come, Elias. Levanta e come. O versículo 6 diz que olhou ele, 19:6, olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Ah, Elias, Marcelo, comeu, bebeu e tornou a dormir. Lembra quando Elias foi sustentado pelos corvos? Lembra quando Elias foi sustentado naqueles outros capítulos anteriores que nós vimos pela viúva de Sarepta? Lembra quando Deus, naquele tempo de escassez, de falta de chuva, Deus preservou, Deus cuidou, Deus sustentou. Elias foi para o ribeiro e ele bebia do ribeiro e os corvos traziam pão e carne para ele. Depois ele vai, o ribeiro seca, mas Deus provê através da viúva de Sarepta, de cuja botija não faltou azeite, né? Na panela a farinha não faltou durante aquele tempo. Então, o Elias que foi alimentado sobrenaturalmente naquela primeira vez, também é alimentado agora de forma sobrenatural. Então ele dormiu, mas o versículo 7 mostra um Deus insistente. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe e disse, levanta e come, porque o caminho será sobremodo longo. Elias, não terminou, Elias. Elias, a tua jornada não acaba aqui, debaixo do zimbro. Elias, a tua jornada não termina aqui, em Berseba. Levanta e come, porque a jornada é longa. Você vai caminhar mais. E aí vem aqui Elias do versículo 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, meus irmãos, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Você tem ideia da distância que ele percorreu em 40 dias? Você sabe quanto que deu aí? 400 quilômetros, de onde ele estava, em Berseba, até Horebe, que é o monte Sinai, de Berseba para o Sinai, o monte de Deus, Horebe, são 400 quilômetros, 40 dias de caminhada, 40 dias e 40 noites ele levou até chegar a Horebe. Então ele vai descer a Horebe. Você lembra que o povo de Israel, no primeiro ano após a saída do Egito, os teólogos, né, os comentadores, dizem que aquele foi o ano teológico, porque Israel acampa ao pé do Sinai, e Moisés sobe ao monte para receber de Deus a lei. E aí você lembra da cena aterradora, porque a presença de Deus desce do monte Sinai, fumaça, fogo. Lembra?
um ruído que deixava todos apavorados. Você lembra isso lá do estudo, né? Quando no Pentateuco você estudou isso, o reverendo Homer ministrou esse tema para gente. E aquele som de trombeta, aquele som assustador, aterrador, e ninguém podia tocar no monte porque morreria. Então, é para lá que Deus leva Elias. Deus leva Elias para Horebe. E o que que aconteceu? Ele chegou a Horebe, monte de Deus, o Sinai. Versículo 9. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Elias vai para a caverna. Veja só, tempo aqui, para tudo. Elias já está muito longe do alcance de Jezabel, não é verdade? Elias já está longe do alcance de Jezabel. Então a questão de Elias não é uma questão, não é simplesmente a questão do risco de morte que ele tinha. Aquele risco estava afastado, ele já estava muito longe, mais de 400 quilômetros ao sul, ele já tinha ido para Berseba e depois desceu mais. Então ele estava fora do alcance físico de Jezabel. Mas o coração de Elias, a mente de Elias, a sua alma, a angústia da alma, esse esgotamento espiritual que ele estava passando, o levaram a entrar na caverna, onde ele passou a noite, e aí veio a palavra do Senhor. E Deus fala assim: que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Elias é como se fosse um segundo Moisés, né? Lembra no Monte da Transfiguração? Quando Jesus, ele sobe ao monte, os discípulos estavam ali observando, ele sempre chama aquele núcleo, né? Pedro, Tiago e João, e Jesus é transfigurado diante deles, e aqueles homens veem ali Moisés, Elias e Jesus glorificado. E Pedro, né, tomando a palavra, como sempre, ele diz: Senhor, bom é estarmos aqui. Deixa eu fazer umas tendas aqui para Moisés, para Elias e para o Senhor. Vamos ficar aqui. E aí, aquela glória, né, aquele momento ali daquela manifestação gloriosa, ela desaparece. E aqueles os discípulos, eles ficam ali atordoados, porque eles ouvem a voz de Deus: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Os homens, os discípulos, eles naquela hora, eles têm um choque da presença de Deus. E aqui o Elias, né, como o segundo Moisés, Elias como um segundo profeta, um homem de Deus, ele é visitado por Deus, essa teofania, essa visitação de Deus. Deus pergunta assim: o que você faz aqui, Elias? O que fazes aqui, Elias? Essa é uma pergunta fundamental para mim e para você hoje. Essa é a pergunta que a gente deve hoje ouvir da parte de Deus. Que fazes aqui, Marcelo? Marcelo, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, Ricardo? Marina? Eveli? O que vocês estão fazendo aqui? Ana? O que vocês estão fazendo aqui? Que fazes aqui, Elias? Elias responde para Deus. Ele diz assim: olha, eu tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Elias, você está muito longe de Jezabel, você está fora do alcance dela. Mas veja, o coração de Elias, ele expõe a Deus. Veja, quando Deus fala com a gente, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente tem liberdade para falar com Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós estamos diante de Deus, nós temos liberdade de expressão. Nós temos a ousadia que o autor da carta aos Hebreus diz, para a gente chegar confiadamente ao trono da graça, para a gente chegar diante do Senhor e abrir a boca e falar: Senhor, olha, é isso que está no meu coração. Que fazes tu aqui, Elias? Que fazes tu, Elias, aqui? Que fazes aqui? Ei, Marcelo, o que você está fazendo aqui? Senhor, eu tenho sido zeloso, eu tenho te servido, mas olha, o povo se desviou. Então era o desânimo de Elias não era questão pura e simplesmente da ameaça de Jezabel. A questão de Elias era que ele se sentia só. Elias se sentia só. Elias se sentia abandonado. Ele diz: eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Senhor, eu estou desanimado. Senhor, eu estou cansado, estou esgotado. Eu não aguento mais. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Olha, foi Deus que levou Elias para o Sinai.
Foi Deus que levou Elias para o Horebe, porque Deus queria falar com ele, queria falar o coração dele. E ele diz assim, olha, versículo 11, disse Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor. Essa cena me lembra, eu falei que Elias é um segundo Moisés, porque essa cena nos lembra, meus irmãos, aquele momento em que Moisés, ele pede para ver a glória de Deus, lembra? E Deus fala assim, olha, ô Moisés, nenhum homem jamais me viu e sobreviveu para contar a história, mas eu vou quebrar o seu galho. Você fica aqui na fenda da rocha, nessa caverna, ô Moisés, fica aqui na caverna, na fenda da rocha, eu vou passar e você vai ver a minha glória como que eu estivesse passando de costas. Você vai ver um vislumbre da minha glória, tá, Moisés? E aí, Moisés vê a glória de Deus, e seu rosto resplandece. Ele desce do monte com o rosto resplandecendo por estar na presença de Deus. Moisés tem essa experiência com Deus. E aqui Elias de novo. Elias como um segundo Moisés, na fenda da rocha, aqui, Deus fala assim, sai aqui, sai, e coloca aqui, olha, nesse monte, nessa rocha, perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante dele. Porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Essa expressão aqui, um cicio tranquilo e suave, né? Você tem aqui muitas vezes essa manifestação de Deus de uma forma diferente, né? A gente tem aqui a voz do Senhor no Sinai, como um som afável e silencioso. Deus muitas vezes nos responde no silêncio. Às vezes você está acostumado a Deus falar no fogo, às vezes você está acostumado a Deus falar no terremoto, né? No vento impetuoso. Mas dessa vez, Elias ouve a voz de Deus, num cicio tranquilo e suave. Meus irmãos, a voz de Deus no Sinai, a voz do Senhor no Sinai. Eu lembro do Salmo 29, depois você pode ler o Salmo 29, quando o salmista diz que a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor despedaça os cedros do Líbano. A voz do Senhor faz com que as corças tenham cria, né? Elas vão parir ali ao ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor é cheia de graça. A voz do Senhor, nesse som afável, silencioso, nesse cicio suave, essa brisa suave, é Deus falando a consciência. É Deus iluminando a nossa mente. É Deus dando-nos uma resolução, uma decisão. A voz suave de Deus, falando a nossa consciência, falando a nossa mente, iluminando a nossa compreensão de Deus, mostrando algo novo que a gente não estava enxergando do nosso Deus. Nos levando, né, a continuar na caminhada, irmãos. Nos levando a seguir naquilo que Deus tem proposto para nós, o caminho proposto por Deus para nós. Então, com base na palavra de Deus, o que nós podemos aplicar à nossa vida? A resposta de Deus é a seguinte, olha só. Quando Deus responde no cicio tranquilo e suave, versículo 13, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Deus pergunta de novo. Essa cena de Elias cobrindo o rosto lembra Moisés novamente. Elias cobre o rosto com seu manto, sai, e Deus fala de novo, o que você faz aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Elias responde a mesma coisa. Senhor, eu tenho sido em extremo zeloso. Na primeira resposta, Elias diz, tenho sido zeloso.
Agora no versículo 14, Elias diz assim: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Eu tenho sido em extremo zeloso, não é só zeloso, eu tenho sido muito, extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu fiquei só, eu estou só, e procuram tirar minha vida. Deus responde a Elias dizendo assim, versículo 15, disse o Senhor, vai, volta o teu caminho, vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, vai subir para Damasco, norte, volta para o norte, vai até Damasco, Elias. Chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. Acabe era o rei. E Deus está falando, você vai ungir Jeú, filho de Ninsi, rei sobre Israel. E terceiro, Elias, também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar da espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Agora, Elias, você não está sozinho, meu irmão. Versículo 18, também conservei em Israel 7.000. Também conservei em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não beijou. Elias, você não está sozinho. Eu preservei 7.000. 7.000, cujos joelhos não se dobraram, cuja boca não beijou Baal. Volta, Elias. Volta e cumpre a missão. Volta, Elias, e cumpre aquilo que eu mandei você fazer. Volta, Elias, e cumpre o teu ministério. Que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Olha, você não está sozinho. Meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus sempre preserva o seu remanescente fiel. Sempre. Sempre. Em toda a história, seja do Antigo Testamento, seja na igreja, na história da igreja, no Novo Testamento e depois, em toda a história, Deus sempre preserva os seus escolhidos, o seu remanescente fiel, aqueles joelhos que não vão se dobrar a Baal, aqueles que não vão apostatar, aqueles que vão manter a chama acesa, aqueles que são de Deus e que Deus guarda e preserva. Então, essa palavra que Deus traz para Elias, lá em Horebe, lá em Sinai, é uma palavra de renovação, meus irmãos. Deus sempre sustenta o seu povo. A igreja do Senhor, o povo de Deus, Deus preserva os seus. Deus sustenta os seus. Nos momentos de maior treva espiritual, nos momentos de maior dificuldade, em que você pensa assim, não tem mais jeito, está tudo perdido, Deus preserva o seu remanescente fiel. Que fazes tu aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Deus pergunta para você nessa noite. Eu estou usando a palavra de Deus para você e para mim. Deus te pergunta essa noite: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui agora? Saiba que Deus nos chama, Deus nos escolhe, Deus nos envia com uma missão. Se você pensa que é o fim, como Elias pensava, não acabou não. Ah, acabou para mim, Senhor. Não acabou não. Deus agora, né, você vê que tem uma missão para Eliseu. Ungir Azael, rei da Síria, ungir Jeú para ser rei de Israel e ungir Eliseu,
profeta em seu lugar, sucessor. É o Mazar, aqui no texto Mazar, sucessor. Elias, ele recebe essa palavra de Deus, veja, tem muita coisa para ele fazer aqui ainda, né? Muita caminhada para Elias ainda, mas ainda vai ter história de Elias aí no decorrer do livro de Reis, mas você vê que Deus fala assim, olha, fica tranquilo, Elias, você vai cumprir tudo isso, mas eu já separei um sucessor para você, Eliseu. Sabe qual é o significado de Eliseu, meus irmãos? Eliseu significa Deus salva. Eliseu significa Deus salva. Então, você vai ver aqui na parte final, vou terminar com essa parte, já temos 1 hora aqui de estudo. Eu vou fechar com o versículo 19, até o versículo 21, terminando o capítulo 19, para a semana que vem a gente continuar aqui a sequência do livro de Reis. Diz assim, olha, a vocação de Eliseu. Vamos ver essa parte final. Diz assim, olha, partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a duodécima, estava com 12 juntas de boi lavrando a terra, e estava com a duodécima, com a última. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Que bênção, né? Elias, entendendo aquela ordem de Deus, encontra Eliseu, e ele faz esse ato simbólico, né, de passar, lançou o manto sobre Eliseu, e então Eliseu deixou os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu, vai e volta, pois já sabes o que eu fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes, e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Que bênção, irmãos. Olha só, Eliseu é uma marca desse renovo na vida de Elias. Eliseu vai ser levantado profeta mais à frente. Você vai ver a história de Eliseu, que também é maravilhosa, ele pede porção dobrada, e os milagres de Eliseu, o ministério de Eliseu, ele é também muito profícuo, mas esse chamado de Eliseu, essa vocação de Eliseu, que significa Deus salva, ela mostra algumas coisas para a gente. Primeiro que Eliseu era um servo de Deus, e era ocupado, e estava trabalhando. Deus chama pessoas ocupadas. Às vezes nós falamos assim, não tenho tempo para servir a Deus, não dá tempo de servir porque estou muito ocupado, tenho que trabalhar, ganhar dinheiro. Eliseu estava ocupado. Eliseu era um servo de Deus e era um homem ocupado, e ele era um homem próspero, lavrando com 12 juntas de boi, significa que ele tinha uma prosperidade, ele tinha condição boa financeira, e era um homem ocupado. Esse ato de investidura, né, de lançar o manto sobre ele, é um ato simbólico aqui, profético. Claro que a gente não precisa ficar repetindo isso, né? Ficar lançando paletó, etc. Isso aí é bobagem, isso aí é bobagem, é teatro, tá? Mas é um ato de investidura, um ato de autoridade. Elias fala assim, você sabe o que eu fiz com você, não sabe? Então vai lá, se despede e vem. E aí, gente, ele se despede dos pais, Eliseu se despede de seus pais, Eliseu, ele imola aqueles bois da duodécima, né, junta de bois, ele estava com a duodécima, e ele faz um sacrifício, ele faz um holocausto. E os aparelhos dos bois, ele usa para preparar esse holocausto. Sabe o que isso significa para a gente? Fazendo uma aplicação prática aqui final. Veja, ele fez um sacrifício, ele ofereceu um holocausto. Como diz aquela música, ele queimou as pontes com o passado. Né? Lembra aquele louvor? Eu já queimei as pontes com o passado. Então, foi isso que ele fez. Ele deixou para trás a vida passada. Ele queimou as pontes. Ele rompeu o vínculo. E ele seguiu a Elias e servia a Elias. Ou seja, Eliseu abraçou esse novo papel que Deus lhe deu. Ele foi chamado por Deus e ele entendeu o chamado e ele seguiu. Naquele tempo, o papel de Eliseu era seguir Elias, até que no tempo determinado por Deus ele fosse levantado como seu sucessor, como profeta em Israel. Então, termina aqui o capítulo 19 do primeiro livro de Reis, e é um texto riquíssimo, né? Você aí acompanhou e você viu que é um texto riquíssimo, assim como Deus fala ao nosso coração através da sua palavra, não é verdade, meus irmãos? E a gente termina aqui esse encontro, e eu quero
pedir ao Senhor que continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Deus, nessa noite, através dessa palavra e através do poder da palavra de Deus, o Senhor transforme as nossas vidas. Se você começou esse estudo hoje desanimado, se sentindo só, abandonado, pedindo a morte, se você achou que era o fim da linha, faça como Elias, ore agora. Ora agora, dobre os seus joelhos aí diante do Senhor e fala: Senhor, me ajuda, Senhor. Eu estou me sentindo sozinho, eu estou me sentindo esgotado, eu estou me sentindo dessa maneira. Parece que, não sei, Senhor, mas Deus diz assim: olha, o que você faz aqui hoje? O que você está fazendo aqui? E Deus responde. Talvez Deus não responda da maneira como você está acostumado ou acostumada. Ah, eu já vi Deus falar no fogo, no vento, no terremoto. Nessa noite, Deus nos fala através da sua voz mansa, através dessa brisa suave, que é a sua palavra. Mas é a palavra que transforma a nossa vida, a palavra que nos anima, é a palavra que nos leva adiante, é a palavra que nos faz caminhar mais. Cumprir aquilo que Deus determinou para as nossas vidas. Obedecê-lo, fazer aquilo que Deus tem preparado para nós. Que Deus abençoe você. Olha, Deus abençoe, dê uma boa noite, uma boa semana. Deus esteja conosco durante esses dias. E na próxima segunda-feira, no próximo encontro, a gente continua a partir do capítulo 20, ali, já caminhando para a conclusão, né? Já estamos fechando aí o primeiro livro de Reis. E assim, se o Senhor nos permitir, na próxima semana, a gente segue aqui no nosso estudo. Ok? Até o nosso próximo encontro das Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau, meus irmãos. Tchau, tchau. Até a próxima.